Bem-vindos ao Eurovision. O meu nome é João C. Silva. Hoje estamos num ambiente diferente, estamos em Portugal. É o primeiro episódio gravado em Portugal e é muito especial para mim porque temos um convidado que é o rei da inteligência emocional. É o autor do best-seller Inteligência Emocional e também de Gerir as Emoções Guia Prático. É mestre em Psicologia Social e Cognitiva, professor e formador em universidades, apresentador do meu podcast preferido, Inteligência Emocional, e palestrante, CEO empresário. Paulo Moreira, bem-vindo. Obrigado por teres aceitado este convite. É com muito gosto que te tenho aqui e acho que tens muitas informações, muitos insights muito positivos para partilhar, principalmente também com a comunidade deste podcast, são muito empresários, não só portugueses, mas também de outros países, e acho que temos aqui muitos tópicos interessantes para falar. Obrigado, João, obrigado pelo convite. Essa parte do rei é assim é demasiado, mas agradeço o teu carinho e o convite e vamos a isso. Estou preparado aqui para as perguntas que queiras despejar. Boa, então olha, vou começar por perguntar uma pergunta que eu não sei se alguma vez ouviste esta pergunta, que é: qual é a importância das emoções para ti? Estás a fazer a minha pergunta de partida do meu podcast, para quem não percebeu. Eu por acaso, quando me fazem perguntas que eu faço, é giro que eu não costumo refletir sobre as mesmas, só pergunto e fica curioso com a resposta. E já ouvi tanta resposta, e tu também já ouviste, tu acompanhas o podcast. Mas, olha, é fundamental, é a área que eu amo, as emoções determinam tudo na nossa vida, porque é a base de tudo. Há a investigação que mostra que nós não conseguimos tomar decisões otimizadas ou aprender com as decisões se tivermos alguma incapacidade de experienciar emoções. Ou seja, as emoções estão conectadas intrinsecamente com a nossa tomada de decisão. Não quer dizer isto que nós estejamos sempre emocionais quando tomamos as decisões, não é isso, mas as emoções têm essa importância. E depois, as emoções são informação, também já ouviste isso, mas quem está a ouvir são informação. Então, cada vez que nós temos uma emoção, tristeza, irritação, frustração, seja o que for, é uma informação que nos está a chegar, mas é uma informação diferente da que nós estamos habituados a ler. Tu, quando lês, por exemplo, o idioma em português, qualquer tipo de idioma, tu aprendes os caracteres, tu sabes que cada palavra tem um significado, compilas as palavras, tens uma frase e tens um entendimento sobre o mundo. As emoções têm uma componente subjetiva. É muito experiencial, subjetivo, fisiológico, altera-te os teus pensamentos, a tua tendência comportamental. Então é muito mais difícil de decifrar, mas é uma informação que é importante. E os estudos mostram que as pessoas que conseguem reconhecer melhor as suas emoções e entender as suas emoções e dar nome às mesmas, conseguem se adaptar melhor às situações e ter um bem-estar psicológico maior, porque entendem o que está a acontecer, entendem o mundo e ajustam-se melhor. Pegando no que estás a dizer, e está completamente alinhado com a minha segunda questão, que é: eu faço sempre uma pergunta aos meus convidados que tem a ver com... a pergunta é: como usam as emoções na tomada de decisão, sendo eles empresários? E curiosamente, todos me respondem: eu não uso as emoções na tomada de decisão, eu uso a razão. Ou seja, hoje em dia, estamos em 2025, e as pessoas ainda existe este mito. Sim. Que existe a razão e a emoção como se fossem duas coisas distintas e até o oposto. Ou seja, queria que explicasses como é que isto funciona e que efetivamente a tomada de decisão está completamente ligada às emoções e é influenciada pelas emoções, e como é que podemos usar para maximizar, se é que existe, a tomada de decisão. Olha, está, aliás, só para dizer, dá tanto pano para mangas que recentemente fui convidado para ser coordenador de uma formação executiva com a Universidade do Minho e com a ANS, que trabalha muito com jovens empresários, e a formação que nós já montamos e já tivemos a primeira edição tem o nome de Inteligência Emocional para a Motivação e Tomada de Decisão. Ou seja, é importante e cada vez mais na comunidade executiva entende-se isso. Claro que eu entendo quando se diz que usa razão, que é: eu tenho de distanciar por vezes o meu estado emocional para ter uma maior clareza sobre o assunto. Claro que sim, e por vezes nós temos de distanciarmos um pouco. Ou seja, as emoções são adaptativas, são funcionais, são úteis, mas não significa que sejam sempre úteis, porque pode não ser no contexto adequado. Eu vou dar um exemplo prático. Imagina que tu irritas-te em casa, com a tua família, etc. Tu chegas ao local de trabalho, como é que fica a tua percepção nesse momento, não é? Ou seja, tu ficas menos tolerante, qualquer coisa pode te irritar mais, tu percepcionas os outros e as situações de forma mais negativa e ameaçadora.
Então a emoção que sentiste num contexto diferente vai-te afetar noutro contexto. Então nesses casos nós devemos então aprender a distanciar-nos um pouco, a resfriar a emoção, porque ela não é útil para aquele momento. Então emoções que se arrastam de contexto para contexto, nós devemos de alguma forma tentar reduzi-las ao máximo. Aí sim. Okay? Agora, no mesmo contexto, quando surge uma emoção, é importante. Imagina, tu estás a pensar lançar-te no novo projeto, abrir a tua empresa, tu já disseste, né? Tu estás espalhado aí pelo mundo, mas queres abrir um novo sítio. Tu, quando pensas dessa forma, há sempre emoções que surgem. Pode surgir o entusiasmo, apreensão, etc. Uma dessas emoções diz tal. Se for entusiasmo, significa que tu sentes que aquilo pode ser importante para ti. Tu podes expandir cada vez mais. E este entusiasmo ajuda-te a energizar e a procurar soluções para otimizar e fazer mais coisas. Então dá-te mais energia, dá-te mais motivação e faz persistir mais. Por outro lado, se ficares apreensivo, é uma informação que se calhar há fatores que tu desconheces. Okay? Será que a cultura encaixa-se no meu modelo de negócios? Imagina, um país nórdico, tu dizes que tens muita parte relacional. Será que sim? Isto se calhar pode ser problemático. E se não tivesse esta emoção a surgir, se calhar tomavas uma decisão muito mecanizada e não te preparavas para os desafios que pudessem existir. Então nós devemos olhar para as emoções como mensageiras, okay? E olhar depois para essa informação. Então para mim as emoções são mais um bloco de informação para utilizar. Eu não posso tomar decisões única e exclusivamente com as minhas emoções, claro, mas também não única e exclusivamente com a minha razão. E isto é muito importante. Eu pensava, também pelo todo o estudo que fiz, que nós devíamos tomar decisões. Até acho que tinha ouvido qualquer coisa num dos teus podcasts, onde as nossas emoções não estavam muito intensas. Ou seja, onde nós não estávamos ou muito tristes, ou muito contentes, ou com muita raiva. Mas agora, falando com várias pessoas, há pessoas que dizem que as melhores decisões que tomaram na sua vida foi quando tinham uma emoção muito intensa e tiveram coragem para tomar aquela decisão. A minha questão é, dependendo de nós enquanto pessoas, da nossa personalidade, nós devemos também fazer uma gestão diferente das próprias emoções. Por exemplo, no meu caso específico, eu sou uma pessoa que vive já com as emoções muito intensas e sou um pouco impulsivo. Então, para tomar decisões, eu sinto que não posso tomar decisões, tenho que as deixar estarem mais flat, não é? Menos intensas para tomar. Mas se calhar outras pessoas que não têm tanta... É preciso aquele extra de raiva, preciso um bocadinho de raiva para tomar uma melhor decisão. O que é que... O que tu disseste é muito importante porque não existe one size fits all, não é? Uma forma única para tudo. Não. A receita do sucesso não existe. Não existe. É como disseste, é muito contextual e muito idiosincrático. Tem muito a ver contigo, com a situação e com o contexto. Por exemplo, vou dar um exemplo em termos terapêuticos. Existem terapeutas que, em contexto de tratamento de pacientes com depressão, em estado depressivo, utilizam a indução de raiva para que eles façam alguma coisa. Porque quando estás num estado depressivo, tu sentes que tu não tens valor, o futuro é sombrio e as pessoas à tua volta tu vês de forma negativa. Então tu desmotivas, tu tens um desamparo, um desalento, uma desesperança pelo futuro e faz com que tenhas uma inação. Okay? Então de repente não vale a pena, o meu futuro isto nunca vai mudar, vai ser sempre a mesma coisa. E se eu começar a induzir a raiva, como é que posso induzir? Posso começar a mostrar como está a ser injusto e tu não mereces isto e de repente é verdade, isto não devia ser assim. E esta injustiça, que é um dos gatilhos da raiva, faz-me empoderar e a emoção de raiva é potenciadora, é energizante. O objetivo da raiva é nós removermos obstáculos, avançarmos. Então de repente essas pessoas começam, isto tem que ser bem feito, a avançar na vida. Sim. Então, por exemplo, aqui é um grande exemplo da utilização das emoções na tomada de decisão. E eu vou-te perguntar, tu, e tens uma empresa e com sucesso e expandiste, tu tomaste algumas decisões de forma impulsiva com emoções intensas, certo? Todas essas decisões foram decisões negativas, sim ou não? Não. Não. Mas algumas foram. E é isso que nós temos que entender. Então, se calhar, imagina, se tu, todas as tuas decisões, tentasses neutralizar ou moderar as emoções, se calhar não tinhas o sucesso que tens. Sim. Ou seja, faz parte do meu sucesso e, por exemplo, ir para atirar-se assim para um novo mercado, não é? Ou seja, tens que correr riscos, tens que ter algumas emoções que se eu
desconectasse completamente e neutralizasse as emoções, eu nunca tinha tomado esta decisão. Porque Sim. é um risco. Eu poderia pôr em causa toda a empresa, não é? Sair daqui, ir para um mercado que eu não conhecia, explorar, etc. Ou seja, tem que haver aqui de alguma maneira este lado mais emocional que tem a ver aqui com algo que eu queria falar contigo também, tem a ver com emoção versus intuição. Ou seja, como é que isto pode estar ligado? Existe aqui alguma correlação, alguma casualidade? Porque, por exemplo, na tomada de decisão eu uso muito a minha intuição. Ou seja, há coisas que olha, eu acho que este mercado, não é? Obviamente há sempre uma parte teórica de científica que se lê, mas depois também existe uma parte que nós quase não sabemos explicar, que é uma parte que se sente, que lhe chama intuição, mas que eu acho que também está muito relacionada com a emoção. Existe cientificamente aqui algo que correlaciona as duas? Sim, olha, e só para fechar a outra parte e depois avanço nessa. Não, mas é uma excelente questão. E só para fechar naquela parte de que há pessoas que acham que têm que usar só a razão e anular a emoção. Existe um livro, não sei se já leste, do R. Descartes, do António Damasio. Sim, claro. Já? Esse é dos meus primeiros livros. Ótimo. Então ele lá fala do paciente Elliot, por exemplo, e o paciente Elliot era alguém que, devido a uma cirurgia que ele fez para remover um tumor no cérebro, ele não conseguia processar as emoções. Então, basicamente, e ele fez vários testes, ou seja, ele tinha nível de QI até médio elevado, ele conseguia, ou seja, era uma pessoa que estava com a sua razão em pleno e supostamente com todas as faculdades cognitivas. No entanto, ele notou que ele tinha alguma incapacidade de tomar decisões e ele dá exemplos de, ele dá-lhe vários fecheiros e pede para ele organizar como ele quiser. Pode ser por cor, pode ser por ordem alfabética, etc. E ele paralisou, ficou ali horas porque não sabia. Isto pode parecer super cognitivo. Ok, vou escolher a alfabética, mas o escolher a alfabética ou cores, etc., vai haver um momento em que tens que sentir que esta é a melhor decisão. Então está sempre lá, pode estar um pouco camuflada. E ele também nem sequer conseguia, esse paciente, saber quando é que iria agendar a nova sessão. Não sei se te lembras disso. Ele ficava a pensar, será que amanhã é bom para uma nova sessão? Mas já amanhã eu tenho que ir buscar o meu filho. Então se calhar no dia seguinte, mas no dia seguinte se calhar acho que eu penso que vais ver. Então e o outro dia ele paralisava. Então as emoções estão aqui de forma muito subliminar por vezes, e por vezes mais intensas, e apontam-nos para uma tomada de decisão. E nós, entendendo isso, otimizamos a nossa tomada de decisão. Nós não conseguimos tomar decisões sem emoção. Então vamos aprender o que é que as emoções nos dizem. É só para fechar esse bloco. Voltando ao teu, da intuição, o que é giro ver é que existe investigação que mostra que a intuição não é mais do que conhecimento adquirido não acessível de forma consciente. Pois, faz todo sentido. E até existe uma região do cérebro que é os gânglios da base, os gânglios basais, que mostra que quando as pessoas tomam decisões de forma intuitiva, existe atividade nessa parte do cérebro. E o que é também interessante é que há autores que mostram que a intuição é boa em contextos em que tu és altamente experiente ou especializado e ambientes com algum tipo de certeza. Sim. Se tu tomas uma decisão com base na intuição em que não és nada expert e que nem estudaste nada, nem tende a sair ao lado. Claro. Tende a sair ao lado. Claro. É agir ver isso. Não é só, tenho intuição. Tu se tomasses a intuição de novo mercado, mas sem experiência, claro, se calhar era mais vezes errado do que certo. Sim. Então a intuição é isso, é aquele gut feeling, porque não é conscientemente acessível. É muito interessante isso que estás a dizer. Então, deve seguir a intuição, logicamente deliberar um pouco, mas seguir a intuição. Se, ponto 1, tu fores especialista ou experiente nessa área, ponto 2, algum grau de certeza. Por exemplo, a intuição num jogo totalmente aleatório, tipo casino, etc. É claro, não faz qualquer sentido. Isso mesmo. Mas nós achamos que faz. Sim, e também tem um motivo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Muitas pessoas, quando fazem testes de escolha múltipla, imagina, tu respondes e depois ficas assim, será que é esta? Não, eu vou mudar, não é? E depois a seguir, quando vem o resultado, vês que falhaste, por exemplo, ou que acertaste. Grande parte das pessoas, quando se pergunta, olha, tu achas que é melhor dar a primeira resposta ou achas melhor mudar a resposta? Grande parte das pessoas acham que é a primeira, que é a intuição, vai pela tua intuição, mas o que os estudos mostram é que geralmente quando nós mudamos a resposta acertamos mais vezes do que falhamos. Pois. Agora, o que é que acontece? Quando me vem o teste, o resultado, se eu acertar na minha mudança, imagina que eu pus a A e depois mudei para a C e acertei, eu não vou me lembrar disso tanto. Ok, acertei, eu não vou validar. Agora, quando falho, ou seja, muda da A para a C e afinal era a A, isto fica-me registado, a memória emocional mais forte. E quando eu me vou recordar no passado, recordo muito mais as que falhei
do que as que acertei. Então é um enviesamento. É porque as pessoas acham que deves seguir a intuição, porque acertas mais vezes. Não. Não, exato. Às vezes é seguir o conhecimento e a tua experiência naquele Sim, campo. mas ouvir a intuição nesses momentos. Exato. Sim. Por acaso agora falaste aqui da memória e eu tenho um truque para memorizar coisas, que é, nós temos uma maior facilidade de memorizar se tivermos uma emoção intensa associada. Então quando eu quero memorizar algo, eu estimulo uma emoção intensa naquilo para não me esquecer. Agora foi uma à parte. Uma outra pergunta que te queria fazer, até falámos um bocadinho sobre isto, tem a ver que as pessoas sentem diferentes emoções. E também é algo que eu acho que é importante aqui reforçar, que é nós não sentimos uma emoção de cada vez. Sim. Nós sentimos várias emoções em diferentes graus, portanto em cada momento. E eu acho que isto aqui é um bocado desconhecido. As pessoas acham que estão a sentir raiva ou só raiva. Nós todos podem ter a sentir raiva e outras emoções complementares. Isso. Em que fazem Estás a perguntar, o qual é a estado, não emoção que estás a sentir? Não, pode ser várias emoções. Isso Exato. mesmo. Claro. Cada um sente, eu acredito que cada um sente emoções diferentes, com um grau diferente. E também acredito que está relacionado da cultura a que nós estamos associados. Ou seja, a forma como a sociedade está organizada nas diferentes culturas faz com que as pessoas dessa cultura experienciem diferentes emoções. Olha, é uma excelente questão. Existem emoções que estão associadas a algumas culturas e outras não. Por exemplo, a saudade é muito portuguesa, mas tens, por exemplo, uma emoção alemã, vou dar um exemplo, que é o Schadenfreude. Não sei se já ouviste falar. Schadenfreude, uma emoção que só existe o nome em alemão. Tu vais à literatura. Mas isso não é da Dinamarca e tudo. Schadenfreude é alemã só. Okay. Só existe em alemão. E Schadenfreude significa o prazer com o infortúnio dos outros. O infortúnio dos outros? Ou seja, quando alguém falha, geralmente é alguém que tu não gostas muito e que não consegue um objetivo ao falha, não é um grande fracasso, não é? Por exemplo, a pessoa perder a vida, não é isso, não é? Essas coisas, ser atropelado, não é isso. Não consegue aquele pequeno objetivo, e depois nós ficamos ali satisfeitos, que todas as pessoas sentem uma emoção normal, só para dizer, não quer dizer que tenhamos um problema. Sim. Então, o português, por exemplo, sente Schadenfreude, embora só exista em alemão. Então, o que acontece é, todos nós temos várias experiências emocionais, mas, por exemplo, podemos não conseguir dar o nome, porque não é conhecida, ok? Agora, também dentro das culturas existem experiências emocionais diferentes e até a forma como avalias essas experiências emocionais. Existem culturas, por exemplo, que tu não podes abertamente expressar emoções como raiva, porque é mal visto até és colocado de lado nessas culturas, em certas tribos. Por outro lado, há culturas que abertamente podes expressar essa emoção. Vou dar um exemplo até do orgulho, para ser uma coisa mais familiar. Por exemplo, o orgulho, em culturas individualistas, mais como nos Estados Unidos da América, tu mostrares, ostentares orgulho é bem visto. Ou seja, a pessoa conseguiu aquilo. Não é arrogância, mas o orgulho é bem visto. Tu expressares orgulho em culturas mais coletivistas não é tão bem visto. Eu lembro-me, não me lembro do nome da tribo, mas havia uma tribo que eu li sobre a mesma, em que os caçadores, quando os caçadores da tribo faziam uma grande caçada, que supostamente é motivo de orgulho, não é? Uma coisa, e quando perguntavam como é que correu a caçada, era hábito dizer não correu assim muito bem. Ou seja, porque isso era bem visto. A pessoa dizer que correu super bem, conseguiste, e aquilo era mal visto pela cultura. Então vê bem, uma própria emoção, supostamente que é positiva, que eu consegui esta caçada enorme, a forma que eu me vou experienciar e expressar será diferente. Porque as regras culturais são diferentes. Sim, e nós acabamos até inconscientemente por reprimir algumas destas emoções, não é? Porque se culturalmente e na sociedade não são tão bem vistas, nós tendemos a expor mais aquelas que nos sentimos mais confortáveis e que nos levam a um sentimento de pertença, não é? Sim, existe na cultura as regras de exibição cultural, que é quais são as regras para eu exibir esta emoção. Tu, como sabes, há algumas culturas nipónicas, as emoções são expressas de forma menos intensa, pelo menos em circuitos, por exemplo, profissionais, mas em circuitos próximos, não é, familiares, etc., são muito mais expressas. Há muito, por exemplo, o conceito, por exemplo, no Japão, do karaoke, não é? Que as pessoas, aquilo sim, é... na China também, sim. Aquilo é, ou seja, uma grande partilha naquele momento, mas em certos momentos profissionais há quase uma inibição total desse tipo de expressões e abertas. Por exemplo, no Japão também não se fala abertamente, não há um confronto direto, como tu sabes. Por exemplo, não há um expor o desagrado abertamente. Então há regras que determinam como é que tu deves expressar a emoção, que por sua vez faz-te sentir a emoção de forma diferente e avaliar a forma como estás a sentir essa emoção de forma diferente. Claro. E como é que as emoções nos definem?
como é que nos definem? Enquanto pessoas. Ou seja, as emoções que definem uma pessoa e ao longo do tempo nós temos diferentes emoções, experienciamos diferentes emoções. Aqui a pergunta é um bocadinho nasceu primeiro o ovo ou a galinha, não é? Ou seja, acredito que nós somos um conjunto de fatores, desde bioquímica, não é? As emoções também são bioquímicas. Portanto, o que é que nós sentimos determinadas emoções pelos nossos fatores bioquímicos genéticos ou a nossa forma como as sentimos interferem naquilo que nós somos? Ou seja, nós somos diferentes consoante as emoções que experienciamos. Sim, ou seja, isto está sempre existem sempre estes dois conceitos que até hoje é estudado e já se percebe que a genética tem uma grande componente. Há uma predisposição genética, existem traços temperamentais, de personalidade, que são estáveis, relativamente estáveis, ok? E depois tens o meio. E o meio e os genes influenciam-se mutuamente. É chamada epigenética, não é? Que é a forma como o meio expressa os genes. E nas emoções é a mesma coisa. Ou seja, existem pessoas, tu se calhar conhecias pessoas quando eras pequeno, miúdos, que eram muito mais irritadiços, não é? Outros que eram muito mais otimistas ou felizes, tipicamente. Agora, por exemplo, eu tenho um filho de 3 anos e não, está lá, há miúdos, o meu filho ri muito também, e há miúdos ainda estão sempre com um sorriso na cara, há miúdos mais assim carrancudos. Ou seja, esse traço vai acompanhar. Eu costumo dizer, imagina, tu tens, eu e outros autores, tu tens de 1 a 10, e 1 a 10 tem a ver com, imagina, a tua propensão para o otimismo, para seres otimista. Tu podes nascer com uma predisposição para seres mais um 2 ou um 3 e outras pessoas mais um 9 ou um 10. As pessoas de mais 9 ou 10 vão experienciar mais facilmente e mais frequentemente emoções positivas. Ponto final. Do que um e o 2. Agora, não ficas preso no 1 e no 2. Tu podes trabalhar, claro, agora, o 1 e o 2 dificilmente é uma ao 10 ou isso, 9, não é? Ou pelo menos, e de forma consistente. Isso é preciso assinalar. Agora, tu tens ainda alguma margem de progredir. E o que é interessante é que tu consegues ter estas mudanças rápidas. Vou dar um exemplo prático, sem dizer aqui nomes. Eu tive uma participante numa certificação minha em que ela descrevia-se como: eu sou uma pessoa triste. Não é eu sinto tristeza, eu sou. Emoção, tu podes ver a emoção como um estado temporário ou como um traço. Okay? Ou seja, eu sou uma pessoa irritada, mas ela dizia: sou uma pessoa triste. E na nossa certificação nós fazemos projetos em que podemos trabalhar connosco ou com terceiros. Ela trabalhou com ela própria. O que é que ela fez? O seu desafio. Foi ela que definiu esse desafio. Diariamente, utilizou uma ferramenta que nós falamos lá, em que ela identificou várias emoções que foram sentidas ao longo do dia. Então ela fez isto, de X em X tempo, por exemplo, ela pôs um alarme, então, imagina, 2 da tarde, depois 4 da tarde, depois 6 da tarde, qual é a emoção que ela está a sentir? E ela apontava. E ao fim de 2 semanas, tinha dezenas de emoções e compilou. Nós lá dividimos as emoções em vários quadrantes. E o quadrante da tristeza é o chamado azul, onde nós compilamos aí, e ela achava que ia ser só azul, que é tristeza. E ela descobriu, e ela mostrou isso depois na apresentação do projeto, foi muito bom. Mais ou menos, por acaso foi muito giro. São 4 quadrantes, então há mais, por exemplo, alegria, raiva, pensar assim, tristeza e calma, estás a ver? Então ela tinha quase 20 e tal % em cada quadrante. Pois, está muito... Só que ela dava mais atenção, era a tristeza, não é? E sabes o que é que isso fez? Ela disse, isso foi uma das coisas mais espetaculares, disse no fim assim: eu agora sei que não sou uma pessoa triste. Claro. Ou seja, a sua identidade mudou pela experiência prática da experiência emocional. Era isto que eu te queria chegar. Ou seja, portanto, as emoções definem-nos enquanto pessoas, não é? Sim. É a tua experiência emocional. É assim, tu se tiveres, e basta ver isso, se dia a dia tiveres a experienciar emoções de tristeza, frustração, desilusão, desamparo, angústia, isso vai-te moldar a forma como tu te avalias, porque a tua autoimagem e a autoidentidade é feita por aquilo que tu pensas de ti. E aquilo que tu achas que os outros pensam de ti. Também, é isso mesmo, daquilo que tu fazes e daquilo que tu sentes. Isso há um padrão, imagina, de fazeres não consegues, de sentires desalentado, das pessoas olharem para ti dessa forma, essa autoimagem, autoidentidade vai mudando. A forma como tu te vês vai mudando. E se tu te vês de uma dada forma, tens mais probabilidade de comportar dessa forma, porque há um conceito em psicologia que é: o ser humano tem dificuldade em comportar-se de forma incongruente com a imagem que tem de si próprio. Então, se tens uma imagem de ti negativa, tu tens dificuldade em comportar-te de forma diferente. Isto é muito poderoso e as emoções contribuem para isso. Boa. Agora, numa vertente mais empresarial. Como é que os gestores, empresários, líderes, tanto de empresas como de pessoas, como é que podem usar as emoções e a inteligência emocional para, no final do dia, não é para mais produtividade, porque não quero associar uma produtividade, porque acho que hoje em dia fala-se muito em produtividade, performance, mas uma maior qualidade de vida. Acho que nós aqui estamos
neste mundo, não é? Uma opinião pessoal, para vivermos bem, sentirmos emoções positivas, sentirmos bem-estar. Ou seja, como é que os empresários e estas pessoas que acabam por influenciar conseguem, através da inteligência emocional, estimular maior felicidade? Olha, há vários modelos de inteligência emocional, mas vou pegar num dos modelos, que é o modelo ESI, desenvolvido por Daniel Goleman Sim, claro. e o Richard Boyatzis, mas podia falar de outros modelos. Mas, portanto, nesse modelo tu tens 4 grandes quadrantes que definem a inteligência emocional. E nesse quadrante tens um que é a autoconsciência, como tu sabes, tens outro que é a regulação das emoções, ou autocontrole, que são competências interpessoais, depois tens outros dois. O terceiro é consciência social, que é leres o meio, leres outras pessoas, e o quarto, relacionamentos interpessoais, conectares com as outras pessoas. Então tu podes, por exemplo, olhar dessa forma trabalhando nestas 4 vertentes. Okay? Imagina, a autoconsciência é entenderes como é que tu te sentes, porque é que reages como reages. E se tu tens o maior entendimento das coisas, e pensa em termos profissionais, tu conheces melhor como é que as coisas funcionam, consegues tomar melhores decisões. Então uma das formas é esses gestores, por exemplo, a perceberem-se do impacto que as situações têm neles próprios, para quem? Para conseguirem tomar decisões otimizadas para. Vou dar um exemplo. Imagina que tu entendes que saís de casa em cima da hora e apanhas trânsito, não comes nada, e depois que chegas ao trabalho e de repente respondes aos e-mails de forma mais irritadiça ou produzes menos, etc. Se tiveres esta consciência, consegues tomar decisões para otimizar isso. Então consegues otimizar não só o bem-estar, como a produtividade. Depois, regulação das emoções. Por exemplo, tu entenderes que cada emoção tem uma causa, uma avaliação dessa causa e uma consequência. Se tu tiveres esta mentalidade de causa-consequência, que é, porque é que eu reagi assim? Causa. E quando eu reagi assim, o que é que aconteceu? Imagina, fiquei irritado porque um cliente disse-me alguma coisa que eu não gostei. E depois eu reparei que fui mais rude com um elemento da minha equipa e ele dessa forma até não conseguiu fazer tão bem o seu trabalho. Um Uma exemplo. bola de neve. Então, causa-consequência. E se eu entender isto, causa-consequência, mais uma vez, eu consigo ser antecipar causas, consigo então ter experiências emocionais, menos experiências desagradáveis e mais agradáveis, e ter consequências mais positivas. Então, e se reparares, e eu uso muito a cognição, eu sou uma pessoa, embora falo muito sobre emoções, sou uma pessoa muito cognitiva. Sim, até a tua formação é em psicologia cognitiva, não é? Sim, Seja, é isso. Então, e é para perceber que, por vezes, eu quando trabalho com pessoas com usam metalógica, engenheiros, etc., é perceber que eu entendo o que eles dizem, e conseguimos já mesmo utilizar isso a nosso favor. E os empresários é a mesma coisa, ou seja, utilizem então a vossa lógica, a vossa cognição para otimizar desta forma. Desta forma conseguimos ter experiências emocionais mais positivas, conseguimos ter melhores resultados, entendemos melhor. E isto são só as 2 primeiras competências que eu falei. Depois é o mesmo das outras 2 competências. Consciência social, que é ler melhor o meio. Ou seja, se eu entender... Um exemplo. Existe aquela frase que não deves pedir um aumento ao teu chefe quando estás chateado, certo? E todas as pessoas sabem que isso é óbvio. Porquê? Porque se eu estou chateado, vejo coisas de forma mais negativa, não quero ver ninguém à frente, não é? Fico mais reativo. Então, e há pessoas que pedem quando a pessoa está chateada, porque não têm consciência social, não se apercebem como é que a pessoa está, ou dizem uma coisa no momento errado. Eu trabalhei uma vez com um líder que numa reunião de negócio estava sempre a interromper o potencial cliente, tanto que a pessoa parou e disse: você por favor pode me deixar falar? Eu estava lá naquela reunião, era gestor na altura, e eu estava a apanhar aquilo tudo. E ele sempre... Então, consciência social é isto. Eu consigo então ler melhor o meio, o que é que vai acontecer, o que é que pode acontecer. E depois, no fim, relacionamentos interpessoais, que é conseguir ligar melhor com as pessoas. E é uma coisa que até falámos aqui em off antes, tu valorizas muito. E vou só falar aqui de um estudo que foi feito em que pediram alunos de uma escola de negociação nos Estados Unidos da América, dividiram o grupo de alunos o grupo em 2 grupos, e a um disse: comecem a negociar agora, e tinham um objetivo de negociação, e depois analisaram o resultado final. E outros disseram: vocês têm 2 horas, como o outro, para chegar a uma conclusão, mas os primeiros 10 minutos não vão falar sobre negociação, vão se conhecer melhor. E o que é que eles notaram? E o segundo grupo conseguiu chegar sempre a melhores decisões e ficaram mais felizes com o resultado. Até. Ou seja, porque conectaram-se primeiro, ligaram-se melhor. Então, se nós trabalharmos nestas 4 vertentes, conseguimos otimizar a tomada de decisão e melhorar o nosso bem-estar emocional. E é isso que tu fazes no dia a dia? Como é que tu usas as tuas emoções no teu dia a dia? Deves ter uma agenda super complicada, tens Sim. família, uma vida pessoal, filhos, etc. Empresário, como é que consegues gerir tudo? Quais é que são os truques que tu utilizas? Olha, para já, uma coisa que é importante, e eu vou deixar isto que é bom para desmistificar, é que ninguém consegue
gerir bem as suas emoções sempre. Ninguém está sempre bem, isto é muito importante. Quando falamos disto, e eu noto muito, quando não se mete, quando não se fala deste assunto, disto, nota-se que há ali alguma resistência, porque nós estamos a ouvir isto e estamos a comparar com a nossa vida. E a nossa vida é um caos muitas vezes, não é? E, depois, e há pessoas que, como se sentem desconfortáveis, atacam o mensageiro. Eu já tive pessoas do género, eu lembro uma participante há pouco tempo, assim, de braços cruzados, eu falar, e ela disse assim: então o senhor nunca se irrita, é? Claro que sim. Ok, pronto. Então, para quem nos está a ouvir, 3 indicadores muito importantes para vermos se estamos a evoluir positivamente. Não sei se já ouviste eu dizer em algum dos meus podcasts, mas 3 indicadores. Não sei se já disse. Acho que já. Primeiro indicador tem a ver com a frequência. Ou seja, Sim, já disseste. então quem nos está a ouvir, imagina, tu hoje tens, vamos pensar em irritações ou explosões. Tu hoje explodes menos ou irritas-te menos do que há um ano atrás ou 2? Se sim, em termos de frequência, uma média. Se sim, boa, estás no bom caminho. Depois, intensidade. Em média, claro que temos picos, mas em média, se fizesses uma média, explodes com menos intensidade do que há um ano atrás, sim ou não? Se sim, boa evolução. Terceiro ponto, tempo de recuperação. Tu hoje, quando explodes, consegues recuperar mais rapidamente ao nível normal do que há um ano atrás? Se sim, boa evolução. Não existe a ausência de frequência, a ausência de intensidade. Claro. Então, para dizer o quê? Eu estou num processo como todos, e claro que eu noto uma evolução muito grande, porque eu tenho muito a componente prática. Ou seja, o nome da minha empresa é K-Training, treinar. O nome da marca é Treino Inteligência Emocional. O nome do meu livro é uma abordagem prática, um guia prático. É sempre prático. E eu gosto de pôr as coisas em prática para eu testar aquilo que falo. E noto uma grande evolução nesse sentido. Mas claro, tenho frequências, intensidades e temos recuperação às vezes demora. Truques, o que é que eu tento fazer? Eu tento ser uma pessoa que jogue na prevenção. Há estudos que mostram que as pessoas que têm mais autocontrole são aquelas que exercem menos autocontrole. Também já falei disso em alguns dos meus episódios. Isso quer dizer o quê? Eu tento otimizar o meu dia. Eu tento ter, por exemplo, eu acordo cedo, vou ao ginásio 3 a 4 vezes por semana sempre. Quando não vou, faço o meu deep work, o meu modo de concentração máximo no primeiro bloco, enquanto o meu filho e a minha esposa estão a dormir, para sentir que fui produtivo nesse dia, fico mais satisfeito com aquilo, logo dá mais margem e mais tolerância para o resto do dia. Eu tento otimizar muito esses processos. E tento fazer coisas para mim, desde a nutrição, ao exercício físico, o conhecer-me bem, que me fazem ficar mais estável ao longo do dia. Porque há aqui um pequeno pormenor, e para quem nos está a ouvir, que as pessoas querem muitas estratégias para quando algo acontece. Okay? Imagina, aquela pessoa diz uma coisa que eu não gosto, ou eu fico frustrado, como é que eu reajo? E esquecemos de uma coisa, que é os recursos que nós trazemos para essa situação. Basta pensar, quando nós estamos privados de sono, reagimos pior ou melhor às situações? Pior, muito pior. Pronto. Claro. Então, dormiste bem, comeste bem, exercitas-te, tens uma boa autoconsciência, tens uma boa atitude sobre as situações, estás a aprender coisas novas, ou seja, aprendizagens para nós sentirmos que estamos a evoluir. Se nós trabalharmos estes recursos que eu acabei de assinalar e outros, ficamos mais facilmente estáveis para essas situações. E depois jogamos na prevenção. Então, para mim, os 2 truques são esses. É a prevenção e trabalhar os meus recursos a longo prazo. Até porque nós não nos podemos esquecer que isto é tudo também bioquímico. E que é a forma como o nosso próprio corpo se autorregula. E a importância do exercício é fundamental. Sim. Fundamental. Por exemplo, eu tinha, durante 5 anos, eu fazia medicação para hipertensão. A minha tensão estava nos 18,9, 18,10. E eu tomava medicação e comecei recentemente, há cerca de 6 meses, 7 meses, a fazer exercício físico 5 vezes por semana. Boa. Deixei de tomar medicação. Fui ao cardiologista, tinha 10,6 de tensão. Ou seja, e sinto também que a ansiedade diminuiu imenso, sinto que a própria forma como eu experiencio a irritabilidade diminuiu imenso, ou seja, a forma como eu sinto as emoções também é de uma forma diferente. Ou seja, existe aqui uma correlação super importante, mas só que as pessoas eu acho que querem muito o rápido, não é? Ou seja, é aquela reação que estavas a dizer, mas isto é tudo... É o rápido e as pessoas parece que querem coisas ou mais complexas, porque se parece básico, ok, mas já o meu bisavô dizia para comer ou para não sei quem ou para mexer, ok, mas não quer dizer que se fale muito que não seja, se faça, não seja relevante. E tu estás a pegar num conceito, já ouviste falar da Lisa Feldman Barrett? Ou não? Lisa Feldman Barrett, ela tem uma teoria das emoções construídas. Okay. E é uma teoria mais recente,
mas que está a sobrepor-se a teorias mais antigas como as emoções básicas. E ela diz que as emoções são todas construídas, então não existem emoções básicas. Pois eu acho que já abordaste isso Já. com alguma das convidadas até. Já, também. Sim. E, por exemplo, nessa linha que há muita investigação a suportar, uma das bases para as emoções surgirem é o chamado afeto central. E o que é o afeto central? É se o nosso nível de energia, a ativação fisiológica está alto ou mais calmo, e se estamos mais agradáveis ou desagradáveis. E esse afeto central, que depois leva a avaliações diferentes, tem muito com a base com o nosso estado fisiológico. Então, se eu dormir bem, se eu estou bem alimentado, se eu estou a fazer exercício físico, por exemplo, se eu faço essas dinâmicas, eu tenho um afeto central mais, vamos dizer, estável, então eu consigo avaliar as coisas de forma diferente e reagir de forma diferente. É como estavas a dizer. Da mesma forma que se eu estou irritado, mais coisas vão me irritar. Mesmo pequenas coisas, por exemplo, estou irritado, chego a casa e piso um Lego do meu filho, aquilo é... É um problema, como se, não é? Agora, se eu Tem estiver uma bem, dimensão. se eu estiver bem e piso o Lego, é o quê? Está aqui um Lego, está a giro. É. A mesma coisa. Então é muito importante trabalhar os nossos recursos a longo prazo e é como tu dizes, o ser humano é muito gratificação instantânea, mas isso a médio e longo prazo não nos vai ser útil. Agora uma pergunta pessoal. Ok. Quem te inspira? Quem é que me inspira? Olha, muitas pessoas. Não tenho assim uma fonte de inspiração única. Tive inspirações. A minha avó inspirou-me. A minha avó não tinha a quarta classe, esteve sempre em casa, ou seja, não trabalhou, e era das pessoas mais inteligentes e emocionalmente inteligentes também que eu conheci. Ou seja, ela própria lia muitos livros de forma autodidata, ela aprendia muito, ela tinha uma memória brutal e depois já lidava muito bem com as coisas, era muito calma, relativizava muito bem as coisas, também suprimia um pouco, ok? Mas Sim, levava é muito normal. bem a vida, então inspirou-me, ou seja, uma pessoa supostamente sem recursos e passou por muitas coisas e morreu aos 92 anos, sempre com uma grande cabeça. E depois inspiram pessoas na minha área de atuação profissional, desde alguns investigadores e psicólogos, são vários. Inspira o meu filho agora também, com as coisas. Não é para ser só clichê, mas é muito interessante ver a forma como é que os miúdos reagem, por exemplo. É capaz de, no momento, perde uma coisa que queria ou frustra-se e a emoção dispara de 1 para 10, ou seja, aquilo são carros rápidos, nós se calhar escalamos mais devagar, mas enquanto nós ficamos muito mais lá em cima, ele, passado 1 minuto, ele e as crianças, já acabou. Já está noutra. Já desligou. Já senti aquilo ali, agora isto é uma nova situação. Não transportam tanto. Isso é muito interessante começar a ver essas coisas. Ou inspira-me, sabendo que biologicamente é normal ser assim, mas saber que o corpo, o ser humano consegue responder e consegue recuperar rapidamente. Eu noto Isso muito faz isso. lembrar aquele desenhos animados, sabes? Por acaso vi num episódio teu que na altura acho que ainda não tinhas visto, daqueles que é o Inside Out, ou já tinhas visto, Exato. sabes? E eles abordam muito esse tema, não é? Como aquele que basta tocar numa coisa, vai de uma emoção à outra assim, do Isso. nada, Mas e depois nas também desligam bem. crianças desligam totalmente. Sim. Por isso, sim, tenho várias inspirações. Não tenho a inspiração. Agora vou-te fazer uma pergunta que também, Também, pessoal, que também fazes no teu podcast, os teus convidados. não Que faças eu também essas coisas, tenho pá. muita curiosidade em saber que era se tu pudesses deixar de sentir uma emoção, qual é que deixaravas de sentir? Geralmente as pessoas que tu ouves vão para as emoções básicas, não é? Uhum. Pensam sempre na raiva, à tristeza. Eu, se pudesse deixar de sentir uma emoção, eu tenho até duas. Ok, Todas têm a sua importância. Duas. Seria o ódio. ok. O ódio. E outra seria o rancor. Pois. Todas são úteis, mas e porquê é que eu digo isto? Porque, por exemplo, a raiva, há pessoas que dizem raiva. Não, a raiva, e falámos Não, há a raiva pouco, é super importante. Eu bem acho. gerida, super importante, energiza, até aquele caso que eu dei de pacientes depressivos, ajudam-nos, energizam, removem-nos obstáculos, fazem-nos lutar por coisas. Aquelas pessoas quando dizem tu não consegues, eu não consigo, é a raiva que impulsiona e faz-te fazer coisas, bem gerida. Mas o ódio tem a ver com uma avaliação negativa sobre a pessoa no total ou grupo de pessoas. Tu não achas que essas emoções que referenciaste, o ódio ou o rancor, estão mais associadas há muitos anos atrás? Ou seja, que com a tendência do ser humano evoluir podem até deixar de fazer tanto sentido? Por exemplo, se calhar o ódio fazia sentido quando nós
éramos mais primatas, não era? E tínhamos que lutar para sobreviver. Estás a dizer a utilidade da emoção. Da utilidade da emoção, exatamente. Sim, é assim, o ódio serve para tu também distanciares, porque também tem comportamentos de retaliação, mas também de um pouco de desprezo e indiferença, mas o ódio serve para tu, de alguma forma, não aceitares valores, ideias daquele grupo de pessoas. E pode ter a função útil de, imagina, um núcleo de pessoas, sei lá, vamos pegar, não quero estar aqui a pegar em coisas, isto é sempre polémico, mas imagina, tu vais pegar nos neonazis, okay? Vou pegar assim num grupo, Sim, okay? sim. Vamos pôr, pá, tu aboles, e nem sequer quero ouvir, nem sequer, e é uma coisa que tu odeias o grupo nesse sentido de não deixares que o grupo se expanda, que avança, em vez de ter indiferença, deixa lá, eles não fazem nada, não, odiar nesse sentido. Agora, Sim, eu acho que mesmo ser uma emoção muito violenta, e consome muito, e que não é, eu gosto mais de emoções direcionadas a comportamentos, a situações que é mais específico e não de uma forma holística. E o rancor, por exemplo, a amargura e o ressentimento, e agora isto é literacia emocional, a amargura e o ressentimento, que são parecidas ao rancor, são mais localizadas temporalmente. Por exemplo, eu posso ficar amargurado como aconteceu, com a minha vida como está, e serve para refletir e ficar insatisfeito e querer mudar. E a amargura é temporalmente mais curta. Eu se calhar estou amargurado há 1 ano ou 2. Sim. E o ressentimento é sobre uma pessoa que me fez alguma coisa. E se calhar evita-me eu se calhar confiar demasiado na pessoa e falhar. O rancor eu posso estar com o rancor da pessoa anos e anos e anos e anos e anos, e da pessoa, e leva-me a comportamentos retaliativos de vingança e consome-me. Então eu se tiraria o rancor ao ódio. Sim. Por acaso eu nunca penso nessas emoções como emoções, não é? Mas realmente elas estão lá. Sim, há muitas, só que nós, existem mais de 300 emoções classificadas e nós sabemos aquelas. Aliás, eu faço esse exercício, dou 30 segundos, não sei se já ouviste eu falar desse exercício, dou 30 segundos em várias formações e peço para as pessoas escreverem o máximo de emoções que conhecem, e a maior parte escreve 3, 4, 5 emoções e é quase sempre essas. Sim, Raiva, tristeza, nojo, alegria, ou às vezes arrependimento, etc. E depois refletimos e achamos que esta se calhar não é útil, essas são todas úteis. Depois existem estas mais na periferia, que também sentimos que se calhar são menos úteis. Têm essa utilidade, mas não tanta utilidade como outras emoções, a meu ver. Sim. Agora, eu acho que é fundamental, acho que diria toda a gente, portanto, ter a oportunidade para poder usufruir de alguma ajuda, aconselhamento a nível de inteligência emocional, ou dar-se nas escolas. Eu acho que, por exemplo, seria extremamente importante desde cedo, Sim. não é? Principalmente ali na adolescência ou na pré-adolescência, começarmos a ter noção daquilo que sentimos, porque é que sentimos, porque é um período onde existe aqui o estado caótico interno, não é? E acho que seria fundamental para nós crescermos, claro, e sermos, ou seja, termos mais autoestima, mais confiança. Portanto, tu achas que isso era importante? É demasiado importante. As escolas já estão a implementar, mas iniciativas, estou a falar em Portugal, não sei, por exemplo, no Dubai também trabalhas, não sei como é que isso está lá. Não, no Dubai essas coisas estão muito ainda mais atrás. Sim. Mas já há escolas a implementar programas, mas ainda muito for privado, mas já há muito para fazer. E se pensarmos bem, vê bem, tu nasces com emoções, ou nos primeiros meses de vida, depende da teoria ou anos, mas tens emoções. Tu estás sozinho, estás com emoções. Tu vais ali à casa bem, estás com emoções. Tu vais de férias, as emoções estão dentro de ti. Tu estás com a pessoa, estás com emoções. Tu vais até ao fim da tua vida, tens emoções. Então, e as emoções, então temos emoções sempre, ok? As emoções estão sempre lá, ponto 1. Ponto 2, as emoções alteram a nossa percepção e comportamento. O mundo é diferente com base na forma como nos sentimos. E não nos aprendem, ou seja, não se ajudam. Percebes? Não é? Ou seja, tu tens disciplinas como, muito importantes, claro, a história, claro, filosofia, etc., português, matemática, mas que são utilizadas por vezes em certos contextos, matemática em certos contextos, etc., embora em muitos, mas certos contextos. Agora, emoções estão sempre lá. Então, em toda a vida, para sempre. Claro. Agora, o que é que também falta? Fala-se mais sobre emoções, mas não necessariamente fala-se melhor sobre emoções. Eu vejo ainda muita informação enviesada, estereotípica sobre as emoções. Isso também é importante. E eu vejo agora com o meu filho, começo a ver muito isso. Por exemplo, há muita coisa de um miúdo porta-se mal, ainda existe essa parte, ainda bem que já menos, mas portaste mal, vais ali para o cantinho, pensares no que fizeste. Pensar no que fizeste com 2 anos e tal. Mas o que é que a pessoa sabe pensar em quê, não é? Não, e deliberar sobre o quê? Nós temos é que, e depois como se fosse então,
Ficaste irritado, não pode ser, vais ali para o cantinho. Não, ficaste irritado, é normal. Ok, vamos ver o que aconteceu antes, como é que a pessoa reagiu. A emoção é normal, agora vamos ensinar a ter um comportamento mais adaptativo com essa emoção. E isto tem que ser ensinado, porque senão eu vou o quê? Enquanto estou irritado, isto é errado, ou vai para um canto, depois começas a suprimir as emoções, ou começas a ralhar. Então nós temos que educar melhor, mas também temos que educar as pessoas que educam as crianças. Sim. Então isto é uma coisa sistémica que tem que ser bem endereçada e as pessoas têm que ser bem informadas com informação que seja fidedigna, que é muito importante. E como é que as pessoas podem assistir a uma das suas formações? Vais dar uma grande formação agora em fevereiro, não é? 2025. Não é bem uma informação, é um evento de inteligência emocional. Eu vou palestrar 2, 3 vezes, mas vão ser um conjunto de palestrantes e também o evento é uma coisa com muito carinho, que é a segunda edição que estamos a fazer. É para ser um evento, como o nome diz, não são só palestras, é um conjunto de espetáculos. Por exemplo, vamos ter humoristas, vamos ter 2 peças de teatro exclusivamente desenhadas para aquele evento, para falar sobre emoções, sobre procrastinação e sobre stress, naquele caso. Então vamos ter pessoas a cantar, então vamos ter várias coisas para quê? A ideia é, tu passas um dia no evento, que é 1 de fevereiro na aula magna, passas um dia lá e tens uma experiência emocional diversa, rica, e sais de lá com estratégias. Então é para falar sobre isto, mas também para as pessoas, não é para ser ali expositivo, tipo, sim, como se tivesse uma aula da universidade, não é? Isso mesmo, ok? É mais interativo. Até os palestrantes que eu convido é sempre ferramentas práticas para darem, para partilharem, e depois experiências emocionais. E já temos a data de hoje, estamos a gravar, não sei quando é que fica o episódio disponível, mas a data de hoje, que hoje é 20 de dezembro de 2024, já batemos as 1000 inscrições. Boa. Que é muito bom. A primeira edição tivemos 660 participantes, também era o limite da sala. Da aula magna, o nosso limite é 1400 e acho que vamos conseguir esgotar. Ou seja, que é muito bom ver a adesão das pessoas também e fico muito feliz com isso. Sim, eu acho que cá em Portugal especificamente existe cada vez mais uma abertura maior das pessoas a quererem saber mais sobre este tema. O que eu também sinto é que existe demasiadas opiniões, demasiadas... por isso é que eu adoro o teu podcast, porque o teu podcast é científico, não é? Vai a quem já estudou, és formado na área, não é? Agora há muitos coaches e todas essas coisas que acabam por às vezes prejudicar de como isto poderia evoluir por alguma... Eu concordo, isso tem alguma pena nesse sentido, ou seja, eu gosto que se fale mais, mas como estava a dizer, eu gosto que se fale bem. Exato. Porque o mais e mal depois desvirtua o que é. Eu tenho visto muita coisa que não é isso, inteligência emocional. E a ciência muda. O que falava há 8 anos em formações, hoje há coisas que falo diferente. Faz sentido. Mas tens que acompanhar isso. E eu faço isto não... o grande propósito de eu fazer isto era eu próprio queria entender o que é que realmente a investigação mostra e não dar opiniões com base na minha única experiência de vida e generalizar. Então, também mesmo a investigação não deve ser generalizada para todos os contextos. Mas é bom para nós sentirmos segurança naquilo que estamos a dizer. Então, eu acho que todos nós devemos tentar fazer isso, porque senão estamos a falar, mas incorretamente, estamos a educar incorretamente. E isso estavas a dizer das experiências emocionais logo ao início, que temos várias emoções. Tu tens livros infantis, que não vou dizer o nome, que às vezes digo o nome, mas em que parece que a criança só pode sentir uma emoção de cada vez. Ou seja, qual é a emoção que estás a sentir? E às vezes até criticamos que é, tu tens de decidir, ou gostas ou não gostas, ou estás irritado com aquela situação, ou aquilo é indiferente para ti. Não, eu posso ter uma experiência múltipla. E existem emoções que são, aliás, tu tens emoções que são opostas. Tens, por exemplo, nostalgia. A nostalgia junta saudade com alegria. Tristeza com alegria, que são opostas, supostamente. Então, a saudade também é um pouco assim. Tu tens emoções que têm, supostamente, componentes de emoções que são antagónicas. Okay? Então é preciso, se tens emoções que já juntam 2 emoções diferentes, tu podes ter várias emoções ao mesmo tempo. E se tu falas o contrário, não estás a educar, estás a deseducar, estás apenas a falar, mas sem conteúdo. E nós temos de ter atenção a isso. Boa. Olha, Paulo, muito obrigado. Foi um prazer. Espero que tu continues a fazer o teu trabalho, porque acho que é super importante e espero poder estar outras vezes contigo. Não sei se conseguirá, porque não estou cá em fevereiro, mas de certeza que vou fazer uma das tuas formações e muito obrigado. Muito obrigado. E obrigado a todos. Obrigado a todos que estão aí. Hoje tivemos Paulo Moreira, o especialista, o rei para mim, não é, da inteligência emocional. Depois eu vou deixar os contactos também para seguir no seu podcast, que eu aconselho a todas as pessoas. E
E obrigado a todos e até breve. Flight attendants, prepare for takeoff, please.